Você gostaria de ter vida longa nessa terra? Gostaria de ser uma pessoa honrada? E você gostaria de que Deus lhe acrescentasse o que você necessita durante todo o tempo da sua vida nessa terra? Eu quero lhe dizer, primeiro, que essa é a vontade de Deus, que você tenha tudo isso. Só que existe princípio, existe um conselho, uma chave, que a Bíblia me mostra, que essa chave, fazendo isso, tudo isso que as pessoas correm tanto atrás. Você vê tanta gente, meu Deus, não, para eu ter vida longa, eu preciso fazer isso, é tanto esforço material que depois nada, e depois morre na beira da praia. Meu Deus, por quê? Porque está tentando na força do braço. Tem outro que quer ser honrado, quer ser reconhecido, e para isso, meu irmão, se submete a tantas coisas de forma errada, que não deveria ser desse jeito, e fazem, para ter bens materiais, fazem tantas coisas que poderia ficar livre. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescenta dores. Mas a Bíblia diz que aquele que se apressa em enriquecer vai cair em várias ruínas. Mas, pastor, qual é o conselho que Deus nos dá? O que é que a Bíblia mostra que eu devo fazer para que assim, tudo isso, tanto minha vida seja prolongada na terra, sabe? Não vá se orientar pela vida dos outros. Quando Deus falar com você pela palavra, foque na palavra, decida obedecer. Ah, mas eu conheço fulano que também era cristão, frequentava a igreja e morreu e eu não sei. Você não conhece o relatório de ninguém. Quem tem o relatório de cada um é Deus, sabe? O Senhor diz que naquele grande dia, quando as pessoas se encontrar com Ele, muitos vão dizer: Senhor, pelo teu nome nós expulsamos demônio, pelo teu nome nós curamos, pelo teu nome nós fizemos na terra, fomos reconhecidos. E o Senhor diz: aparta de mim, porque como filho meu, você não é reconhecido não. Imagine, mas às vezes saiu daqui da terra aos olhos das pessoas como alguém que está assim com Deus. E não é bem assim não, viu, meu irmão? Então, deixa a vida de cada um vai dar conta da sua vida, e sempre que Deus falar com você, leve a sério a palavra dele e faça sempre a sua parte. E Deus está dizendo aqui, ó, olha o conselho, a Bíblia diz que tudo que foi escrito para meu ensino foi escrito. Então, olha o que está escrito aqui no livro de Crônicas, capítulo 1, versículo de número 9. Aqui é Salomão fazendo um pedido a Deus. Ele falou: agora, pois, ao Senhor Deus, confirme a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Olha o pedido: dai-me, pois, agora a sabedoria, conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar este tão grande povo? Olha a resposta de Deus, que Deus é vivo e responde. A sinceridade de um coração e de alguém que quer estar na vontade dele. Observe. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e você não me pediu riqueza, não me pediu bens, você não me pediu honra, e nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco você me pediu muitos dias de vida. Mas você me pediu sabedoria e conhecimento, para poder julgar o meu povo, o qual te constituí. Olha o 12. Deus vai dizer: sabedoria e conhecimento está liberado para você, te são dados. Também te darei riqueza, bens e honra, o qual não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá. Aqui você vai ver a expressão do coração de Deus dado a um posicionamento de um homem. E por que está escrito isso aqui? Para servir de lição, para me orientar, para me sinalizar. A Bíblia me mostra as pessoas que fizeram as coisas certas, o resultado que tiveram, e os que fizeram as coisas erradas, e o resultado que tiveram também. E eu decido a quem eu quero me espelhar. Então Salomão aqui se coloca diante de Deus para fazer aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Que coisa linda! E o que Salomão fez, rapaz, Salomão usou a chave certa. Ele se colocou diante de Deus não para Deus fazer não para Deus fazer o que ele queria em relação à sua vida nessa terra. Ele queria administrar bem
aquilo que Deus colocou nas mãos dele, que o pai dele já tinha morrido e agora ele ia seguir a jornada administrando aquele povo. Mas você vai ver que Jesus, quando ele pisou essa terra, junto a seus discípulos, que os discípulos oravam, mas não via muito resultado das suas orações, igualmente, nos dias atuais, mas os discípulos viam que quando Jesus mandava as coisas aconteciam, quando Jesus ordenava as coisas aconteciam, eles queriam também ter essa autoridade, eles queriam ver a resposta das orações dele. Aí pediram a Jesus, no capítulo 6 de Mateus, pediram ao Senhor, Senhor, me ensine então a orar. Eu quero orar uma oração que quando eu ordenar, E Jesus disse assim, primeiro, entra no teu quarto, busca estreitar a sua comunhão, seu relacionamento com Deus. E nesse momento de relacionamento com Deus, não se coloque para que ele faça a sua vontade como que você fosse o Senhor e ele fosse teu servo. Não, quem é servo? Você. Ele é Senhor. Então se coloque diante dele primeiro para que a vontade dele seja feita. Aí que ele vai ensinar aquela oração que é chamada do Pai Nosso, que não é a Bíblia que chama a oração do Pai Nosso, mas a gente conhece assim. E ele diz, quando orar, diga assim primeiro, Pai Nosso que está no céu. Reconheça que Deus está acima de tudo. Depois, santificado seja o teu nome, ele é santo. E ele aborrece o pecado, ele é santo. E ele diz o seguinte, e quando você orar, diga assim, venha a nós o teu reino. Quer dizer, venha a nós o teu governo. A palavra reino quer dizer governo. Venha sobre a minha vida o teu governo. E depois diga para ele, seja feita a tua vontade. Então, Pai, eu estou me colocando aqui, não é para o Senhor fazer apenas o que eu quero, Não. Eu estou aqui diante do Senhor para que a vontade do Senhor seja feita, para que teus propósitos sejam cumpridos na minha vida. Eu estou aqui para que o que o Senhor planejou acerca da minha vida se cumpra para a glória do teu nome. Meu irmão, foi o que Salomão fez. Se colocou diante do Senhor para que a vontade de Deus fosse feita. Aí Deus diz assim, olha, como você fez a diferença, não fez igual a maioria que veio à minha presença só em função do que eu tenho para oferecer. Quer sempre que eu faça a vontade dele, mas nunca está disposto a seguir o meu conselho, a fazer o que eu espero que ela faça. Então Salomão fez isso e olha a resposta que teve. Jesus também diz lá no livro de Mateus, no capítulo 33, Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus falou assim, se você buscar o governo de Deus na sua vida, e toda a sua justiça e andar conforme a justiça da palavra, ele disse, todas as demais coisas te serão acrescentadas. Você vai ver aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Se eu me coloco diante de Deus, para que a vontade dele, que a minha prioridade seja fazer a vontade dele na minha vida, as demais coisas vai vir no acréscimo. Todas as demais coisas que eu preciso enquanto vida nessa terra eu tiver, e ao sair daqui, porque lá no livro de Apocalipse, ele diz que o galardão dele está nas mãos dele e vai recompensar cada um segundo as obras de cada um. Então, mas ele disse que se eu me colocar diante dele para que a vontade dele seja feita, todas as demais coisas, essas coisas que as pessoas estão na correria, meu Deus, ele está com prova. O tempo todo é sempre em função de Deus fazer a nossa vontade. Mas pessoas indispostas a fazer o que Deus manda. Por isso, muitas vezes, não tem resposta. A palavra do Senhor diz assim, que nós precisamos de paciência para depois de fazer a vontade de Deus, alcançar a promessa. Então se coloque diante do Pai para que a vontade dele seja feita. As demais coisas que você precisa, pode ficar tranquilo. Você não vai precisar estar desesperado na ganância como muita gente, não. Ele vai te acrescentar. E como eu já falei em outras palavras, em outras mensagens, as bênçãos do Senhor enriquecem, não acrescenta dores. Vai lhe abençoar para você ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Então olha aqui, Salomão, ele se coloca, Senhor, me dê sabedoria. É o que a gente tem que orar muito. Porque a cada instante da nossa vida precisamos tomar atitude, precisamos de sabedoria em cada decisão. A hora de falar, a hora de calar, a hora de agir, o que fazer é se colocar na dependência de Deus, do Espírito Santo.
Dizer, Espírito Santo, me direciona, me ilumina. Eu estou aqui para ser um vaso nas tuas mãos. O Senhor diz que se a vontade dele for priorizada, o que eu preciso vem no acréscimo. E Deus sempre vai fazer além do que a gente pensa ou do que a gente imagina. Salomão fez isso. Disse, estou aqui. Me dê sabedoria para saber governar este povo. O povo era a missão dele. Talvez a sua pode não ser a dele. Mas cada um na sua área. Busca sabedoria, propósito, dedicação, fazendo bem feito aquilo que Deus lhe confiou. E o Senhor disse, olha, os demais, de Deus vê a diferença. Os demais se colocam sempre pedindo o que é da vontade deles. Por isso, muitas vezes não tem resposta, porque a prioridade tem que estar na vontade de Deus. Jesus ensinou isso. Prioriza a vontade do Pai, que as outras coisas ele acrescenta. Salomão fez isso. E Deus disse, eu vou te dar. Eu vou te dar. Riqueza não é maldição, não. Ah, que se eu ficar rico, eu vou ficar miserável. Não, miserável, seu coração já é miserável mesmo. Quem tem um coração miserável já mostra. O dinheiro, o poder só vai revelar o que a pessoa é. Não é o dinheiro que faz isso, não. Que se dinheiro fosse uma maldição, Deus não dava a Salomão. E o Senhor disse, eu vou te dar riqueza. Como antes de você, nenhum rei teve. E vou te dar também sabedoria, como muitos não tiveram, porque você usou a chave certa. Você entrou na minha presença, você dispôs seu coração a fazer aquilo que é a minha vontade. Então, aí ele já lá no livro de Salmos, o Senhor diz assim, deleita-te em fazer a vontade do Senhor, que Ele concede desejo do seu coração. Então, Deus já sabe, mas tem coisa que a gente também deseja, e Deus sabe disso, mas Ele está vendo seu coração focado, preocupado em agradá-lo. Isso seja em casa, seja no seu comportamento em casa, seja nas suas atitudes com sua esposa, com seus filhos, seja no trabalho, seja onde você estiver, que o temor a Deus esteja em primeiro lugar, que as suas atitudes sejam sempre trabalhar para o nome dele seja glorificado, que toda a minha preocupação seja em primeiro lugar, que a vontade dele seja feita. Aí a minha vontade fica em segundo lugar. Isso é a minha vontade particular, humanamente falando. Porque quando a gente alinha nossa vontade à vontade de Deus, acabou. O Senhor diz assim, que se você estiver em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que você pedir vai ser feita. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente tem prazer nela, sabe? O que você pede, você já pede alinhado. Você já sabe que tem o sim de Deus, você já sabe que você está envolvido na causa dele, no propósito dele. Então, que Deus te abençoe, que sua decisão seja cada dia melhorar a sua vida diante de Deus, se dispõe a servi-lo, se dispõe a fazer, busque conhecer qual é a vontade dele, busca. Ah, pastor, eu não sei. Então, ora. E o que tiver na oportunidade, o que tiver na sua possibilidade de fazer, vai fazendo. No livro de Eclesiastes 9, versículo 10, diz assim, tudo que te vier às mãos para fazer, faça conforme as tuas forças, faça o seu melhor. Onde Deus te colocar, nas oportunidades que te for dada, faça sempre o seu melhor. Deus sempre vai avaliar a gente em coisas pequenas para decidir coisas maiores. Então, dedica, prioriza a vontade de Deus e tenha certeza que você vai ver os céus trabalhar em teu favor. E essas demais coisas, não precisa você estar desesperado não, porque é Deus que vai lhe acrescentar. E quando Ele lhe acrescentar, não deixa que nada disso domine seu coração. Seja um canal de bênção, brilhe cada vez mais e que Deus esteja sempre acima de tudo na minha e na sua vida. Deus te abençoe, tanto nessa terra como ao sair dessa terra. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.